Abra primeiro em João. São os textos que estamos já usando aqui. João capítulo 4 e João capítulo 7. Vamos começar a ler a partir do 7. Todos juntos. 4 a partir do 7. Eu falo para parar. Todos juntos. 1, 2, 3. Nisto veio uma mulher. Todos juntos, bem alto. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele lhe daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens como tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido. Porque 5 maridos já tivestes, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste a verdade. Até aí tá bom. Vira a página, vamos para o capítulo 7. E versículo 37. Todos juntos, o 37. 1, 2, 3. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Venha a mim e beba. Venha a mim e beba. Esse é o tema do nosso encontro. Vamos orar? Senhor, nós lemos um trecho da Tua Palavra. Sabemos que a Tua Palavra é viva. Sabemos que a Tua Palavra não volta vazia. Sabemos, ó Pai, que a Tua Palavra transforma, que a Tua Palavra cria, que a Tua Palavra exorta, que a Tua Palavra edifica. E nós queremos, ó Pai, que algo aconteça nas nossas vidas nessa manhã. Nós estamos diante dela, mas sabemos, ó Pai, que devemos pedir que o Senhor venha a operar nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Que nada, Senhor, possa atrapalhar ou impedir que isso aconteça na vida daqueles que estão aqui. Que nada, nem o diabo, nem o mundo, nem o sono, nem o cansaço, que nada possa nos distrair. Queremos ouvir a Tua voz. E é isso que nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Ontem nós ouvimos sobre a sede. E Deus nos falou muito sobre a sede. Nós descobrimos que todos nós temos sede. Todo ser humano
vive com sede. Sede de Deus, não é? Sede de Cristo. Mas hoje nós vamos falar um pouco sobre o venha. Venha é um convite, não é verdade? É um convite que Cristo está fazendo. Gente, durante a nossa vida, durante a vida de cada um de nós, nós recebemos muitos convites. Não é verdade? Convite de casamento, convite de aniversário, convites esquisitos. O Carlão não está aí, né? Hoje acho que ele foi trabalhar, ele está aí? O Carlão da Heloísa? Então eu posso falar. Carlão vivia nos convidando para ir pescar. E aí, sentado em volta de uma mesa na casa do Luiz, ele, né, nos convidou de novo, o André, convidou o André, olha, é uma beleza e tal. Depois passou um pouquinho, ele começou a contar da pescaria. Gente, a gente tem que pôr camisa de manga comprida, outra camisa por cima, e ainda assim o pernilongo pica. Tem tanto pernilongo lá, que se você sair depressa do lugar, fica a tua. Não dá para distrair. Se você descobrir o nariz, pronto, incha. Quer dizer, uns convites esquisitos, não é? Tanto que eu nunca fui. Muito menos o André. Mas nós recebemos vários tipos de convites. Eu me lembro, eu estava no ginásio, não sei o que é hoje, né? Não sei se é fundamental, acho que não é fundamental, né? Sei lá o que é hoje. Eu sei que eu estava no ginásio, depois do 4º ano de grupo tem 4 anos, acho que é fundamental. Estava no ginásio e aí um colega, amigo meu, chegou para mim e falou, olha, para mim e para mais um, vamos pirar? Pirar não sei se existe hoje, é cabular, é cair fora da aula, né? Vamos pirar, mas como é que nós vamos fazer? Porque naquela época, tinha umas inspetoras de alunos que eram fogo. E aí, vamos, e aí o Bilão, vamos, né? Um convite. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos lá para o fundo, na hora do intervalo, pega as coisas, a inspetora está para o lado de fora, pega a caderneta, sai por trás, entra pelo buraco assim, e quando bater o sinal que a turma volta, a gente pula o muro. E isso aconteceu. Deu tudo certo até pular o muro. Quando nós fomos pular o muro, pulou um, pulou o outro, e aí vem o gordinho. E o muro era meio alto, né? Eu demorei um pouco, de longe eu escutei a inspetora do vitrô falar assim, Abílio! Os dois foram, fiquei eu, né? Nós recebemos muitos convites e às vezes a gente aceita uns convites que não deveríamos aceitar. Eu me lembro já, moço já, e eu fui na casa de um amigo, né, muito amigo, e lá tinha uma roda. Ô Bilão, vem, senta aqui na roda. E soltaram um cigarro de maconha. Eu falei, ih, rapaz, vai chegar em mim aquilo. Mas eu já estava sentado na roda, eu aceitei o convite, né? Mas graças a Deus nessa eu não entrei. Porque a hora que chegou na minha mão, eu lembrei dos meus pais. Lembrei do meu pai, da minha mãe, dos ensinamentos. Maconha naquela época era droga, né? Pior que maconha, na época só tinha LSD, que aqui no Brasil era muito difícil. Graças a Deus esse convite eu não aceitei. Mas olha, nós vivemos recebendo convites. Convites bons, convites que contrariam a vontade de Deus, ou seja, convites ruins. E mesmo depois da conversão,
nós continuamos a receber esse tipo de convites. Não é verdade? Lembra, irmão, aí um convite que você recebeu que não foi muito bom. Dá uma lembrada aí, tenta lembrar, conta para ele, pergunta para ele, rapidinho. Depois nos grupos nós vamos ver mais isso, né? Por outro lado, nós recebemos convites bons. O Marcos ontem nos falou do convite que ele recebeu para ir ao acampamento. Foi um convite que Deus usou, ele aceitou, né? Teve que aceitar, e foi um convite que Deus usou para trazê-lo para ouvir o grande convite, que é o convite do próprio Deus, que ele tem para todos nós. Cristo está por trás de todos esses convites. Mesmo depois que nós o recebemos, mesmo depois de crermos nele, Cristo continua ainda por trás de todos esses convites. Eu queria lembrar aos irmãos que em 1 Coríntios capítulo 13 ou 11, versículo 3, abram lá, acho que é bom ver e relembrar. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3, diz o seguinte. Eu acho que grande parte de vocês já sabe isso aqui de cor. 11, 3. Diz assim: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, o homem o cabeça da mulher e Deus o cabeça de Cristo. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem. Todo homem, você está entre eles? Aquele que está preso, que matou 48, está lá preso, não se arrependeu. Será que ele ainda está entre esses homens? Está. A Bíblia diz que Cristo é o cabeça de todo homem. E eu costumo dizer que esse é o problema de muitos homens, que estão sem cabeça, ou ainda não descobriram que tem que entrar debaixo da autoridade desse Cristo, e andando por aí, como homens sem cabeça. Bate aqui, tromba ali, trupica ali, não é? Porque não tem Jesus. Eu me lembro que um dos convites bons que eu recebi foi da minha cunhada, na época minha amiga, hoje também, né? A Eliana. E ela, irmã da Lília, ela me convidou para ir numa reunião de oração da Sociedade de Senhoras Presbiterianas. Eu tinha 17 anos. Eu comecei a enrolar, né? Eu não sei, vocês não foram presbiterianos, mas quem foi aqui conhece a SAF, que é Sociedade Auxiliadora Feminina, que são as senhoras que oram, presbiterianas. Elas tinham um coral, só para vocês terem ideia, elas tinham um coral, e bonito o coral, né? Só que só as velhinhas que convidavam para elas cantar. Então quando elas iam, cantavam, alguns dias depois a gente enterrava a velhinha. E um dia minha mãe ficou doente, e veio uma dessas senhoras, que eu não lembro quem, queridas senhoras, né? E falou, olha, nós temos o coral, o conjunto, queremos ir cantar lá. Meu pai falou, pelo amor de Deus, né? E a Eliana, minha cunhada, me convidava. Bilão, eu tô indo toda terça-feira, se eu não me engano, na reunião de oração das senhoras. Vamos comigo?
Mas eu enrolei essa menina até que não deu mais para enrolar. Eu falei, quer saber, eu vou. E pronto, né? Fico livre. Eu vou uma vez, depois falo para ela, já fui, né? E eu fui, uma terça-feira. A reunião só tinha senhoras e a minha cunhada, que era jovem na época. E, de repente, as senhoras começaram a orar, né? E eu ali, fechava o olho, abria os olhos, abria a boca de sono. E, de repente, a minha cunhada começou a orar. E eu conhecia ela. E eu falei, parece que essa moça está falando com Deus. E aquilo me tocou. Quando nós saímos, fomos embora, eu perguntei para ela, Eliana, puxa, mas você, parecia que você estava falando com Deus. Ela falou, mas eu estava, né? Estava falando com Deus. Esse não foi o primeiro toque, porque eu nasci praticamente na igreja e tive vários toques, graças a Deus, né? Demorou ainda assim 17 para 18 anos para eu converter. Mas Deus começou a atuar aí, porque algumas semanas depois, eu cheguei em casa, 1, 2 horas da manhã, né, que para aquela época era tarde, e cheguei em casa, de uma festinha que eu não lembro, uma brincadeira dançante, alguma coisa, e aí deitei, e rola na cama, e comecei a pensar, será que a vida é só isso? Perdi o sono, e rola para lá. Deixa eu ler alguma coisa. Do lado da minha cama tinha a Bíblia, que eu tinha, meu pai me presenteou, uma para mim, uma para o Ed, né? A do Ed estava novinha, a minha ainda estava mais usada, né? Mas eu olhei a Bíblia, do lado tinha um gibi do fantasma. Peguei o gibi, né? E nada, apaguei a luz e ali fiquei, vai, até que eu falei, bom, deixa eu dar uma olhada na Bíblia. E abri num texto que está em Mateus capítulo 11, versículo 28. E é o texto que diz assim, é um convite. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Gente, eu sabia isso de cor. Nós tínhamos que falar um versículo de cor na reunião dos adolescentes, depois da mocidade, quando eu fazia a chamada. Eu sabia esse versículo de cor, de escola dominical. Mas de repente, eu ouvi a voz do Senhor Jesus. Escuta, você está aí em dúvida, está cansado, está sobrecarregado, não sei do que, né? Na época, vinde a mim. E lembrei da minha cunhada, orando. E aí eu disse, Senhor, se isso é verdade, eu quero. E dormi. Meses depois, teve o avivamento lá na igreja presbiteriana independente, e a moçada se converteu, inclusive eu, né? Mas meses depois, eu comecei a ver que a partir daquela noite, a minha vida nunca mais foi a mesma. Porque Jesus me fez um convite, e eu mesmo, na minha ignorância, falta de sabedoria, eu respondi o convite de Jesus. Ontem aqui eu estava vendo as pessoas que ouviram a voz de Deus e vieram à frente. Eu sei que pode ter alguns daqueles que nem entenderam direito. Assim como aquele homem do filme. Mas eu sei uma coisa, que se você respondeu o convite de Jesus,
A vida daqueles que vieram à frente, a vida de vocês que vieram à frente, nunca mais vai ser a mesma. Jesus uma vez, e isso está em Mateus capítulo 4, ele chamou Pedro. Vamos abrir lá, Mateus 4. A partir do versículo 18. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Ele disse: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Vocês pensam que Pedro entendeu alguma coisa? Vocês pensam que Pedro já recebeu revelação e já começou a ver que ele ia ser um apóstolo, um pastor, não é? Líder da igreja? Não. Mas ele respondeu, por algum motivo ele respondeu. Eu sei hoje o motivo. É o Espírito, o próprio Deus, o Espírito Santo de Deus que nos toca, que nos leva a dizer um sim sem saber. Mas a vida de Pedro nunca mais foi a mesma. Nós conhecemos a história de Pedro. E não só de Pedro, de Mateus. Quando Jesus olha para Mateus, e Mateus olha para Jesus, e Mateus estava trabalhando, estava num guichê recebendo impostos, um homem ali importante para a época dele, e de repente olha para aquele homem, e Mateus olha para Jesus, e Jesus simplesmente fala assim: vem, e vai embora. Eu acho que Mateus ficou ali, e o cara do lado, ele falou: dá licença, toma conta aqui para mim. Mas onde você vai? Não, dá licença e tal. E seguiu. Ouviu o convite de Jesus, que praticamente foi uma ordem. E eu te digo, a vida de Mateus nunca mais foi a mesma. Convites, convites e convites. Cristo é o cabeça de todo homem. Cristo foi feito para nós? Não. Nós fomos feitos para Ele. Ele nos fez para a sua honra e para a sua glória. Nós somos dele. E todos os homens pertencem a Ele. De repente, quando nós ouvimos o convite, nós começamos a aprender que agora já não sou eu, mas agora é Ele, o cabeça da minha vida. Sabe que demora uma vida, né? Para aprendermos isso. Você tem sede de Deus? O incrédulo tem sede de Deus? Tem sede de Deus. Todo ser humano, como nós ouvimos ontem, tem sede de Deus. Eu tive sede de Deus. Mas Jesus falou para a mulher samaritana aqui onde nós lemos: se você soubesse o dom, não é? De Deus que há em mim. Qual que era o dom de Deus? Não tem jeito de nós nos lembrarmos de João 3,16. De tal maneira Deus amou a humanidade, que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê, no Filho, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ali na frente daquela mulher estava a maior expressão do amor de Deus. Ali na frente daquela mulher estava a maior expressão do amor do Criador, daquele que idealizou tudo. Estava ali na frente daquela mulher a maior expressão daquele cujo propósito é ter uma família de muitos filhos, e esses filhos semelhantes a esse Jesus.
Se você soubesse quem está aqui, você me pediria água. Porque a água que eu tenho para te dar, se você beber, nunca mais você terá sede. Presta atenção, irmãos, para não ficar dúvida. Eu encontrei a salvação. Eu acho que você também. Eu não busco mais salvação. Eu não ando atrás de salvação. Se alguém me convidar para ir num centro espírita, eu posso até ir. Aquilo não vai mexer comigo. Porque eu encontrei Jesus. E ele falou: você nunca mais terá sede. Eu creio nisso. Você fala assim, mas a gente não continua tendo sede? Sede de Cristo, sede para conhecer a Cristo, sede para conhecer a expressão maior do amor de Deus. Na verdade, aquele que tem sede para a salvação e se sacia em Cristo, ele depois vai ter uma sede diferente, e o próprio Cristo vai começar a saciar a nossa sede de uma maneira diferente. Olha, o convite, na verdade, é para o incrédulo. Ah, mas você fala, mas o convite não continua? Continua, mas já não é bem um convite. Não é bem um convite. Quando Zaqueu está em cima da árvore, né? E Jesus olha para ele, ele já está quebrantado. Jesus não convida, Jesus manda: desce daí, vai para casa, que eu estou indo para lá, para a tua casa. E ele saiu correndo, não é? Presta atenção no texto de João 14, João 4, que nós lemos. Presta atenção no seguinte. Versículo 13. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Agora preste atenção. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me de beber. Ela estava entendendo alguma coisa? Não, porque em seguida ela já diz uma besteira, né? Senhor, dá-me de beber dessa água, para que eu não mais tenha sede e não precise mais vir aqui buscar água. Mas uma coisa ela disse: dá-me de beber. E você sabe o que aconteceu? Jesus deu. Quer ver? Disse-lhe Jesus, e começa a dar ordem: vai, chama teu marido, não é? E venha cá. O que é isso? Ordem. Zaqueu, desce daí, vai. Mulher, vai, chama teu marido. A mulher fica numa situação ruim, né? Porque ela teve 5, estava com o 6º e tal. Bom, isso agora não vem ao caso. Mas aconteceu algo na vida daquela mulher. O que acontece então? Ela vai para a cidade e diz aqui: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Ela começou a descobrir. Porque Cristo começou a se revelar. E já deu ordens.
Eu não vou entrar aqui numa coisa que está aqui atrás, eu só vou ler. Quanto a mulher deixou o canto, foi à cidade e disse àqueles homens. Aqui você pode entender que são os homens da cidade, ou os 5 e o 6º. Vamos deixar, tá? Quem quiser descobrir, leia a Bíblia inteira, porque talvez esteja aí em algum lugar, tá? Então, quando nós ouvimos a voz de Deus e aceitamos o primeiro convite, esse venha passa a ter uma conotação de ordem. Já não é mais um convite. É orai sem cessar. É amai os vossos inimigos. É maridos amai as vossas esposas. É, que mais? Diga uma para o irmão, uma ordem. E batismo. Batismo, que é mandamento. E aí, o convite passa a ser um convite meio assim, ordem. Agora, você e eu ainda continuamos com o mesmo livre-arbítrio de escolher obedecer ou não, aceitar o convite ou não. Interessante que, quanto à salvação, ele dá um empurrãozinho, né? A mulher nem entendeu, Pedro nem entendeu, André nem entendeu, Mateus muito menos. Mas ouviu. O Bilão também nem entendeu. Orei lá no meio da noite, dormi, nem lembrei mais daquilo. Mas o convite que Jesus faz para a salvação, Deus atende, Ele empurra, porque a vontade dEle é ter uma família de muitos filhos, e Ele te chamou, Ele me chamou para sermos filhos semelhantes a Cristo Jesus, amém? Presta atenção, em João 10:10 a Bíblia diz uma coisa, quem sabe, decor: o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Eu, porém, vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa linha última aí do versículo que diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, preste atenção. São duas coisas. Quem estudou matemática aqui mais a fundo sabe que E significa mais. Eu vim para que tenham vida e a tenham, ou seja, mais abundância, abundância de vida. E eu creio que isso é assim pelo seguinte: a primeira parte, eu vim para que tenham vida, atende o convite para a salvação. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. A segunda parte é para aqueles que já receberam e já aceitaram o primeiro convite. Você já tem vida. Aquele que tem o filho tem a... Aquele que não tem o filho não tem a vida. Agora, quando eu vou aceitando a obedecer o meu Deus nas coisas que Ele ordena, e se você quer um resumo de tudo que Ele ordena, é amar a Deus e amar ao próximo. E quando eu vou aprendendo e obedecendo estas coisas, este mandamento, o que acontece? A minha vida vai se tornando cada vez mais abundante. Amém? Um dos convites e uma das maneiras que eu tenho para ir a Deus, a primeira, é aquilo que aconteceu ontem à noite aqui. A pessoa ouviu a pregação e a pessoa veio à frente, reagiu, não é? Reagiu. Segunda maneira
Salmo 1. Que grande parte de vocês sabe decor. Diz assim: feliz o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, não se detém no caminho dos pecadores, e não se assenta na roda dos escarnecedores. Só para ilustrar, o conselho ímpio, nós sabemos. Conselho ímpio é todo conselho contrário àquilo que Deus ensina, né? A vontade de Deus. Ora, o caminho dos pecadores, ou melhor, os pecadores são aqueles que praticam o conselho ímpio, certo? E os escarnecedores são aqueles que, de tanto praticar o conselho ímpio, passa a achar que aquilo é a verdade. E a verdade, para eles, é a mentira. Ah, eu recebi Jesus. E zombaria. Por quê? Isso é a história da carochinha. Sexo antes do casamento. Nossa, você ainda está nessa? Isso é antigo. Isso aí não é atual. Você, para provar o teu amor para o seu namorado ou namorada, você tem que ir para a cama com ela. Eu vou dizer uma coisa, moças. O namorado que te convidar para ir para a cama é porque não conhece a Deus. Se você conhece a Deus, caia fora. Cai fora, porque esse é um convite enganoso. É um convite enganoso. É um conselho ímpio. É pecado. E daí para fora. Escarnecedor, então, é aquele que se acostuma. Ele se acostuma tanto com a mentir, que para ele já se torna algo normal. Mas o importante aqui é que antes o prazer desse homem está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Mostra a lei do Senhor aí. A lei do Senhor está aí. Mas o prazer desse homem, esse homem que vai falar que ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, a corrente de rios. Ele é como a árvore plantada ali, que sempre tem o seu alimento, e que cresce, sempre está verde, as folhas estão verdes, e que no devido tempo, essa árvore dá o seu fruto. Eu não posso entender alguém que vem a Cristo. Eu só entendo o recém-convertido. Mas eu não posso entender alguém que vem a Cristo e não busca na palavra conhecer aquilo que ela diz. Porque a palavra vai nos ensinar coisas para você ter discernimento do conselho ímpio. E se você não conhecer as verdades, você vai confundir o que é verdade e o que é conselho ímpio. E se eu conheço os conselhos ímpios e fujo dele, não vai ter perigo nenhum de eu me deter no caminho dos pecadores, e muito menos de eu me assentar na roda dos escarnecedores. Apesar de que durante toda a minha vida eu vou receber convites de pecadores e de escarnecedores. E o diabo vai fazer com que isso aconteça. Mas quando eu conheço a carta de amor que Deus me enviou. Você sabia que isso é uma carta de amor? Eu me lembro, aproveitar que a Lília não está aqui, para ela não ficar assim toda cheia. Eu me lembro que
eu viajava, na época, viajei durante alguns meses, com Vencedores por Cristo, então eu recebi a cartinha da Lília. E eu li a carta, jogava fora, guardava. No outro dia, se não era no mesmo dia, eu lia de novo. Não conta para ela. Eu lia de novo. Às vezes 3 vezes, 4 vezes. Passava dias, recebia outra carta. E aí que passava a ler aquela outra. Mas de vez em quando lia aquela velha também. Você sabe por quê? Porque eu amava. Não é? Deus nos escreveu uma carta de amor. Que muitas vezes fica do lado da cabeceira, fechada. E eu digo que amo a Deus. Deus mandou essa carta para que eu fosse próspero em tudo, em todas as coisas. Está aqui no versículo 3 do capítulo 1 de Salmos. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz, tudo quanto ele faz, ele será bem sucedido. Deus quer que os filhos sejam bem sucedidos. Ir a Cristo é conhecer a Cristo. Você não vai conhecer a Cristo só orando, que também é importante. Cristo está aqui. Em todas as páginas da Bíblia, isso eu aprendi com Christian Schein. Em todas as páginas, ou melhor, da Bíblia, Jesus aparece. O Velho Testamento, se nós formos resumir, é o seguinte: o resumo de todo o Velho Testamento: Cristo virá, o Messias vai vir. E o resumo do Novo Testamento é: ele veio e voltará. Diga isso para o irmão: olha, ele veio, ele já veio e voltará. Amém. Venha ter mais de Cristo. Venha conhecê-lo. Venha andar com Ele. E andar com Ele significa adorá-lo. Mas ninguém que não conhece a Deus pode adorá-lo. Deus, a palavra Deus, eu creio que todos aqui conhecem. E eu acho que se você sair pelas ruas de Bauru e falar: você acredita em Deus? Mas vai ser difícil você achar alguém que vai dizer não. E quando você achar, ele vai dizer: não, não acredito, graças a Deus. Mas poucos conhecem a Deus, porque poucos andam com Deus. E o que Deus quer, e que Jesus quer quando Ele diz venha, tanto que em seguida Ele fala. A mulher começa a falar de adoração, não é? Olha, como é que é o negócio? A gente adora aqui nesse monte, vocês adoram lá em Jerusalém. Como é que é isso? Jesus fala: olha, vem a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Meus irmãos, diga aí: já chegou, já chegou. É possível adorar o Senhor em espírito e em verdade, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, mês após mês, ano após ano. É possível de madrugada, de dia, de noite, estarmos em adoração. E é por isso que Jesus cita e fala: o meu Pai está buscando, procurando os verdadeiros adoradores. Ele está buscando aqui.
Quem são esses? São aqueles que continuam ouvindo o convite de Jesus. Venha, 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 venha aos cultos. Você ouve daqui muito isso. É o convite de Jesus. Venha ao grupo caseiro. Venha estudar a palavra. Venha ouvir a palavra. Venha ter comunhão com os irmãos. Esse é o convite de Cristo. Porque é assim que nós vamos conhecer a Cristo. Quem quer continuar obedecendo, ouvindo a voz de Deus, levanta a mão. Levanta a mão e diga para o irmão: olha, eu quero, em nome de Jesus. O batismo, eu não falei do batismo, porque amanhã nós vamos falar só de batismo, né? Mas o batismo, gente, é porta de entrada. O batismo faz parte daquele convite que foi feito aqui, né? Em seguida lá, quando o pessoal ouviu a respeito de Cristo, no Pentecostes, no dia da festa do Pentecostes lá, por Pedro, em seguida eles falaram: bom, mas e agora? Nós matamos Jesus, ele está morto, ressuscitou, e agora o que a gente faz? Convertei-vos. Esse é o convite: vinde, ser batizado, que já é ordem, e recebereis o dom do Espírito, não é? Isso faz parte da porta de entrada. Mas vamos ler para terminar aqui. Eu já perdi ali do papel. Vamos voltar para João, para eu falar de uma coisa, que o convite não para. Você veja aqui João capítulo 4, abra lá em João capítulo 4, nós já vamos terminar. Diz o seguinte: Jesus tem o diálogo com a mulher aqui, até o versículo 18. Depois começa uma segunda etapa do diálogo, que vai falar de adoração, vai falar em andar com Deus, né? Do verdadeiro adorador, aquele que anda com Deus, aquele que conhece a Cristo, aquele que está o tempo todo ali buscando estar com Cristo e andar com Ele. E depois, a partir do versículo 31, diz assim: nesse interim, estão lá? Os discípulos lhe rogavam, dizendo: mestre, come. Eles tinham ido à cidade buscar comida. Mestre, come. Eu não sei nem se ele tomou água. Aqui não fala, deve ter tomado, né? Come. Então os discípulos, diziam os discípulos uns aos outros: teria porventura alguém trazido o que comer? Não, isso não. Água pode ser que ele tenha bebido. Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Aqui no acampamento nós estamos falando de sede, nós estamos falando da primeira parte aí. Mas olha, não custa terminar com a fome. Uma vez Jesus teve fome, foi lá no deserto, e ele tinha um motivo para ter fome. Qual era? 40 dias sem comer, né? 40 dias sem comer, ele teve fome. E aí o diabo aparece e fala: aí, ó, por que não manda transformar essa pedra em pão? É simples, o senhor come. E o que ele responde? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Continua a palavra, para saciar não só a minha sede, mas a minha fome. Feliz são aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos.
Toda vez que eu leio esse versículo, eu me lembro de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Meus irmãos, eu não sei se você sabe responder o que significa ou como fazer para buscarmos em primeiro lugar o reino. Mas o reino significa o governo de Deus. E o governo de Deus é revelado aqui. Sabe aqueles negócios aqueles rolos que eles iam no meio das praças, desenrolavam, olha, o rei decretou isso. Está aqui. O rei do reino decretou isso. Agora, o que significa eu buscar isso? É eu ler? É eu ouvir? É eu estar por dentro das coisas que estão aqui na palavra? Não é? Mas eu tenho que obedecer. Eu tenho que me colocar debaixo do cabeça que é Cristo Jesus. E buscar a justiça é a santidade. Mas não existe santidade sem amor. Existe lei sem amor. Mas santidade sem amor não existe. E para mim a justiça de Deus é o amor. Não adulterarás, é lei. Nós devemos obedecer à lei. Mas a Bíblia deixa claro que, mesmo obedecendo essa parte da lei, se eu não tiver amor, eu não adultero. Primeiro, porque eu amo o meu Deus. Segundo, porque eu amo o meu próximo. Não matarás. É lei. E a lei é boa. Mas sem amor, não vale. Eu posso não matar a vida inteira. Eu, por exemplo, não matei ninguém até hoje. Tá? Quem não matou ninguém aqui até hoje? Levanta a mão. Enganados vocês, e eu enganei vocês. Porque Jesus disse assim: se você chamou alguém de tolo ou de bobo, você já matou no seu coração. A lei é boa, mas eu tenho que obedecer a lei, porque eu amo a Deus, e porque eu amo o meu próximo. Como que eu vou matar o meu próximo? E vai daí para fora. Buscai em primeiro lugar o reino. Obediência a Deus. Buscai em primeiro lugar os mandamentos. Resumo: amar a Deus e ao próximo. Olha, Jesus não veio fazer outra coisa nesse mundo, a não ser nos mostrar duas coisas: como se ama a Deus e como se ama o próximo. E quando Ele nos convida, venha, é para que nós possamos aprender a conhecer esse Jesus e o seu caráter, aquele que amou a Deus até o fim, e nos amou e continua nos amando, graças a Deus que tem sido misericordioso para conosco. Amém. Deus abençoe. cmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.